você tenha comentado essa história da indicação do Messias e tudo que se desdobrou a partir dali, e como isso reflete também, o que isso representa, qual é o recado que está sendo passado ali, sabe? Porque historicamente isso é, né? Tem alguma coisa sendo dita ali. Qual que é a sua visão? Hoje eu estava nesse ato em Caxias, engraçado que a gente se reunia na porta do calçadão ali na entrada, né? Tem um relógio, e tinha um grupozinho de alguma igreja evangélica reunida, mas um grupo bem pequeno ali, uma meia dúzia de pessoas só reunidas, e inicialmente ia rolar um certo estresse da parte deles para com, né, a aglomeração. Depois eles viram um número grande de gente chegando, pendurando bandeira, tá? Muita bandeira do Brasil também, e aí a coisa deu uma arrefecida. Mas aí eu fiquei curioso, assim, e aí na minha fala, no microfone, eu até citei isso. Falei, gente, olha que doideira, né? Tem pastor evangélico, tem liderança evangélica, tem parlamentar que se diz representante dos evangélicos votando no Congresso para impedir um evangélico de virar ministro do Supremo. Você quer a maior prova de que esses que dizem representar os evangélicos não ligam para os evangélicos, estão apenas manipulando, né, o voto deles contra eles próprios, contra os seus próprios interesses, do que isso? Eu não vi um único senador ontem capaz de dizer: eu estou vetando o Messias por esse motivo, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, porque ele disse isso, porque ele disse aquilo. Não. Eles não são capazes de elaborar a razão pela qual eles estão vetando. Eles só dizem como engenheiro de obra pronta: olha, tá vendo? O Lula perdeu, é uma derrota para o Lula. Tá, mas você votou para derrotar o Lula, impedindo o cara de assumir por quê? Só para derrotar o Lula? É isso. Parece que é só por isso mesmo. Pois é, e aí? A gente sabe que é só por isso, mas deveria ter um mínimo de compostura para pelo menos tentar disfarçar, e esse é o ponto, sabe? Que eles tentam manipular, dizer que estão impedindo, combatendo a corrupção, quando na verdade eles estavam combatendo o cara que na AGU tocou a investigação não só da corrupção do INSS, como também do Banco Master e todos esses casos que de alguma forma envolvem alguma área do governo. Era a AGU que dava o suporte, que fazia com que, né, os ministérios tivessem condições de apurar e processar, inclusive cortando na própria carne. Esse é o trabalho da Advocacia Geral da União. Então o Messias era o cara que representou nesse governo 3 do Lula o accountability, né, a perseguição à corrupção interna, inclusive dentro do executivo. Quer um cara mais contra a corrupção do que o Messias, mais representativo? Aí vamos para outro ponto. Não podemos ter um representante da esquerda do Lula. Ora, gente, o Messias é um cara que sempre foi moderado, sempre foi de uma ala, né, considerada até mais conservadora do PT. É um cara que é evangélico, não é evangélico de último dia aqui, que chegou ontem, não. Ele tem uma vida inteira dentro da igreja. Sim. Uma vida inteira como membro, sentadinho lá no banco da igreja. Também não é daquele tipo que quer ser... ele vai para a igreja para virar autoridade. Tem um monte de gente hoje em dia que entra na igreja porque quer virar pastor, quer ter autoridade sobre outras pessoas. Não. Ele é aquele cara que vai sem querer holofote, senta no banquinho dele no domingo, assiste o culto dele, participa do culto, ora e vai para casa, anonimamente, a vida inteira. Isso é um cristão de verdade. Sabe? Não é um cristão por holofote. E os caras tiveram a capacidade de derrubar o cara, de não aprovar. Tem até valores alinhados, né? Mas é isso, é essa birra, porque a indicação do Lula, os caras vão lá e vetam. E aí eles estão tentando exportar isso como se fosse uma prova de que o Lula vai perder a eleição. São coisas totalmente diferentes. Uma coisa Você acha que não enfraquece? A minha preocupação era essa. Você acha que enfraquece? Acho que enfraquece, mas aí é a construção que se faz, inclusive a partir dessa narrativa, de que isso representaria a fraqueza do Lula e a propensão a perder, porque é o que a direita está fazendo hoje. Olha, vejam, começou o declínio, a derrota do Lula. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quem vai votar em outubro não vão ser 81 senadores que já têm os seus mandatos, já têm os seus alinhamentos políticos. Quem vai votar em outubro são os brasileiros, os mais de 100 milhões de brasileiros que têm título de eleitor. São eles que elegeram o Lula 3 vezes, elegeram a Dilma 2 vezes. São esses que vão votar. Então, o resultado do Senado hoje só mostra o descompasso do Senado
com o sentimento popular. Esse é o ponto 1. Agora, você me pergunta se vai ter efeito? Acho que infelizmente vai. Porque a narrativa que está sendo construída é essa, de que o Senado teria antecipado um movimento que a população vai fazer. Tá, mas qual é a prova, qual é o indício de que o Senado está antecipando a população? As pesquisas mostram que o Lula vai ser reeleito. A disputa é renhida, mas não existe uma maioria na população, na sociedade, de nenhuma pesquisa apontando, olha, o Lula está perdendo de 60%. Não é determinante. Pois é, e aí o Senado foi lá, olha, eu li, né, eu senti o pulso da população e votei assim. Não, o Senado está descompassado. E vão tentar construir essa narrativa, Sara, Xanda. Vão tentar dizer que foi como se fosse um spoiler da eleição, quando não tem nada a ver. Agora, profecias que são repetidas muitas vezes, se encontra gente suficiente para acreditar, elas se tornam realidade. E é a tentativa deles. Eles sabem que não faz o menor sentido, mas eles vão ficar repetindo para tentar criar um ambiente. A votação de hoje, né? Mais uma derrota do governo na derrubada do veto. O presidente Lula, aquela permissão à bandidagem, né? Que é o que eles fizeram, é outra contradição. São contra a corrupção, mas não aprovam o cara que combate a corrupção. São a favor dos evangélicos, mas vetam o evangélico. São contra bandido, mas aprovam redução de pena para bandido. As contradições estão todas ali. Né? Então, hoje eles fizeram mais uma derrota ao Lula para tentar criar esse clima de, tá vendo? Até o Congresso já entendeu, o Lula já perdeu. E aí tenta jogar para o povo, agora é a sua vez. Nós fizemos a nossa parte, entendemos que vocês não querem mais o Lula, então agora é com vocês. Tentar criar esse clima ruim. E o nosso trabalho é fazer o contrário. É não só mostrar, primeiro, isso que eu estou tentando fazer aqui, que é não existe a menor relação entre o que o Congresso fez e o sentimento popular, e as pesquisas estão mostrando isso, e o histórico de eleição do Lula mostra isso. E segundo, hoje o Lula fez uma fala que eu vi aqui na Folha Democrática, que eu estava no carro dirigindo, eu vi a fala do Lula... Olha, que demais! Eu vi a fala do Lula, a fala do Lula é perfeita, sobre o Dia do Trabalhador, que tem muito a ver com o que foi dito nesse evento lá em Caxias, né, que é uma área extremamente popular do Rio de Janeiro, que é falar o seguinte: ficar falando quem é mais bandido, quem é menos bandido, quem tem o filho que ganhou mais do que o filho do outro, que é essa rivalidade, que toda hora passava alguém, Lula ladrão, eu vou responder o quê? Bolsonaro bandido? Sabe? Lula ladrão e Bolsonaro bandido. E a tua vida? Melhorou com quem? Sim. Sabe? Tem emprego no governo de quem? Tem melhoria da economia no governo de quem? Tem proteção à mulher no governo de quem? É isso que tem que soberania na gestão de quem? Exatamente. Então, eu acho que esse é o nosso trabalho. A fala do Lula foi muito boa, porque ele vai direto nesse ponto. Ele vai apontando, né, para a população trabalhadora o seguinte: no final das contas, Lula ou Bolsonaro, importa se você vai ter que trabalhar 6 dias durante a semana, ou 4 ou 5 dias. Se você vai poder ver a sua família, até para falar Lula ladrão ou Bolsonaro bandido, escolhe, você fala o que você quiser, mas para falar isso para sua família, você tem que ver a sua família. E para ver a sua família, só existe uma proposta política que defende o teu direito de estar com a tua família. É isso, é só isso que a gente precisa comunicar daqui até outubro. Você quer estar em casa, você quer ver teu filho crescer, você quer passar valores, o valor que você tiver, valor cristão, passa valor cristão para ele. É um valor de outra religião, passe para ele. Mas para você passar os valores e ver o teu filho crescendo, poder ir na escola dele participar de um conselho de classe, você não pode estar agarrado, sendo explorado todos os dias. Como o pastor, como é que é aquele cara de São Paulo? Meu Deus, infelizmente sempre esqueço o nome dele. Falou que é uma excrescência as pessoas estarem em casa. Feliciano, exatamente. Feliciano diz, é uma excrescência as pessoas quererem estar em casa. O outro diz, da Universal, que o pobre não sabe o que fazer com o seu tempo livre e vai fazer merda. Pelo amor de Deus. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix,
folhademocrata@gmail.com ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!